Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma semana, né? Vamos começando. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Hoje a gente vai caracterizar os grupos de países, né? Quanto a esse nível de desenvolvimento. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra aquela divisão, aquela regionalização do mundo com relação aos critérios socioeconômicos. Então, aí a gente tem um mapa parecido com aquele que eu mostrei na aula anterior, que mostra a distribuição dos países do norte, de laranja, e os países do sul, de rosa. E aí, essa regionalização leva em consideração as características sociais e econômicas do mundo, né, dos países. Então, a regionalização socioeconômica é uma forma de dividir os diferentes países com base no nível de desenvolvimento econômico dentro do capitalismo contemporâneo. Então, essa regionalização, ela divide em dois grupos, como a gente já falou anteriormente, né? De um lado, os países do norte, que são considerados países desenvolvidos, e do outro, os países do sul, que são considerados países subdesenvolvidos. Essa classificação, ela passou a ser criticada por algum tempo, por entender que essa denominação de países subdesenvolvidos leva a uma grande generalização, a um grupo muito grande de países que apresentam entre si diferenças socioeconômicas, né? Diferentes níveis de desenvolvimento econômico. Então, a partir daí, a ONU passou a classificar os países de acordo com níveis de desenvolvimento, dividindo não só em dois grupos, mas sim em três. Aí aqui a gente tem um mapa que divide nesses três grupos, né? Que são os países subdesenvolvidos, os emergentes e os desenvolvidos. Então, aí de azul a gente tem os países desenvolvidos, de laranja os países emergentes e em vermelho subdesenvolvido, né? Essa classificação segundo a ONU. E aí agora a gente vai conhecer as características de cada um desses grupos de países. Nós temos os países com maior desenvolvimento. São países como Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Grã-Bretanha, ou seja, são os chamados países desenvolvidos e industrializados. Então, esses países, muito deles, são países que já se industrializaram lá no século XIX, ainda quando estava acontecendo a Revolução Industrial, né? A partir ao longo do tempo, esses países só foram desenvolvendo e aprimorando o seu grau de industrialização. Então, esses países são líderes, né, em termos de indústria, economia e tecnologia. As principais características deles são alto desenvolvimento tecnológico, uma participação expressiva nos setores secundário e terciário da economia, uma renda per capita elevada, distribuição de renda relativamente homogênea, ou seja, eles não apresentam grandes desigualdades sociais. Então, eles exercem uma influência muito grande sobre os outros países do mundo, tanto em termos de política, quanto economia, quanto cultura. E outra característica é que a população desses países, elas apresentam elevadas condições de vida, boas condições de vida e elevado grau de alfabetização, porque há grandes investimentos em educação. E os países em desenvolvimento? São países recentemente industrializados, né? Países principalmente da América do Sul, da Europa Oriental, parte do continente africano e parte do continente asiático. Em geral, esses países eles são menos industrializados que os países desenvolvidos, mas são um pouco mais que os subdesenvolvidos. Então, a maioria desses países em desenvolvimento, eles apresentam como problemas uma má distribuição de renda, com grandes desigualdades sociais. Esse fator, ele é decisivo na medida de desenvolvimento de um país. Então, por conta desses problemas de distribuição de renda, mesmo apresentando um certo grau de industrialização, mesmo apresentando um certo crescimento econômico, esses países continuam sendo subdesenvolvidos, né? Não alcançam a categoria de país desenvolvido.
Então, eles dependem, né? Alguns desses países ainda dependem dos países desenvolvidos. E a herança da colonização e exploração é as grandes dependências, né? Tanto tecnológica quanto de econômica mesmo, né? Quanto dependência econômica. Então, é importante a gente entender que mesmo os países em desenvolvimento, estando em uma categoria um pouco melhor dentro do grupo de países subdesenvolvidos, eles continuam sendo países subdesenvolvidos. E aí a gente tem, dentre esse grupo de países em desenvolvimento, uma categoria especial que são chamados emergentes. E quem são esses países emergentes? São aqueles países em desenvolvimento que têm uma economia crescente. Ou seja, nos últimos anos vem apresentando um elevado desenvolvimento, um elevado crescimento econômico e social, em comparação com os outros países mais pobres do planeta. Mas são países que apresentam níveis médios ou até um pouco elevado de desenvolvimento humano e de industrialização e também um elevado crescimento econômico. Mas é importante entender que mesmo com essas melhorias econômicas, industriais, esses países, eles permanecem no grupo de países subdesenvolvidos. Por quê? Porque eles ainda mantêm aqueles problemas que são típicos de países subdesenvolvidos, que é a questão da desigualdade social e da concentração de renda. Então, os países emergentes, eles apresentam a economia de industrialização recente, que se desenvolveram na segunda metade do século XX, século XXI, alguns, né? É importante a gente entender, por exemplo, o Brasil, ele faz parte desse grupo de países emergentes. Então, são países que, mesmo tendo esse crescimento econômico, ainda apresentam uma série de problemas sociais internos, não é isso? E os países com menor desenvolvimento. A maioria desses países são países do continente africano e alguns do continente asiático, né? São chamados países subdesenvolvidos ou menos industrializados. As características desses países são dependência financeira, exclusão tecnológica e econômica. A economia da maioria desses países, eles são primariamente agrícolas, né? A maior parte da economia desses países está na agricultura. Então, muitos desses países são extremamente pobres, onde há falta de água potável, de esgotamento sanitário, eletricidade, atendimento médico hospitalar, ou seja, apresentam uma grande quantidade de problemas sociais. Apresentam também baixo consumo de energia, elevadas taxas de analfabetismo, elevado crescimento demográfico, alta mortalidade infantil e baixa expectativa de vida. Então, aí a gente percebe que há uma grande diferença entre os países com menor desenvolvimento em relação àqueles de maior desenvolvimento. Então, essa diferença, ela se caracteriza principalmente através das condições de vida da população, né, e da economia. Então, mesmo a gente tendo esse grupo de países intermediários, que são os países em desenvolvimento, os países emergentes, mesmo apresentando um certo crescimento econômico, eles ainda mantêm algumas características típicas de subdesenvolvimento, se mantêm no grupo de países subdesenvolvidos. Tá certo? Então, aqui a gente tem as características dos 3 grupos de países, tá certo? E então é o que a gente programou para estudar essa semana. Aí vou deixar uma atividade para vocês realizarem, responderem de acordo com esse assunto, com esse conteúdo trabalhado nesse vídeo, tá bom? Tchau, tchau!